Se você está enfrentando uma crise conjugal, precisa entender. Seu casamento não está apenas com problemas emocionais ou financeiros. Ele está sob um ataque espiritual. O casamento não é apenas um contrato entre duas pessoas. É uma aliança sagrada selada por Deus. E o inimigo tem pavor dessa união. Ele sabe que a família é a base da fé. E se ele consegue destruir o seu altar, ele desestabiliza a sua fé e a sua herança. Nossa geração tem uma visão distorcida do casamento. Vemos como um acordo de convivência, baseado no sentimento, onde a regra é: se eu me sentir feliz, eu fico. Mas o chamado de Deus é para algo muito mais forte, algo que resiste às tempestades. É para a aliança. Contrato é sobre receber. Aliança é sobre sacrificar. Onde há um contrato, há uma cláusula de saída. Onde há aliança, há o juramento. Até que a morte nos separe. Se você está frustrado com o seu cônjuge, a primeira coisa a fazer é tirar os olhos do defeito dele, colocá-los na fidelidade de Deus, que uniu vocês. Sua força para lutar e salvar o seu casamento não virá da terapia, mas da sua decisão de honrar o voto feito diante de Deus. O casamento é o seu primeiro e maior ministério, e a crise é apenas um convite para você voltar ao autor da aliança. A Bíblia nos ensina que no casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Mas há uma força ainda maior. É o princípio do laço de 3 dobras. O seu casamento não é apenas vocês dois. Deus é a terceira e inegociável dobra dessa união. Quando o Senhor está no centro, a união se torna inquebrável. A presença de Deus na aliança muda a dinâmica completamente. O casal para de olhar um para o outro em busca de preenchimento e passa a olhar para Deus em busca de propósito. A oração conjunta e o estudo da palavra se tornam a bússola que alinha a visão de vocês. Quando os desafios vierem e o laço humano estiver prestes a se romper, é o fio divino que mantém a conexão firme. Lembre-se, o maior propósito do casamento não é a felicidade terrena, mas a santificação. É no atrito da convivência diária que o Senhor lixa o nosso ego, arranca nossa impaciência e nos ensina o amor ágape, aquele amor incondicional e sacrificial que reflete o amor de Cristo pela Igreja. O casamento é o laboratório de santificação mais intenso que você jamais terá, e a prova de que Deus está operando em você. A maior ameaça à aliança hoje é o individualismo e a mentalidade do eu primeiro. O voto de ser uma só carne é o ato radical de matar o seu ego e o seu direito de ser solteiro, egoísta e autocentrado. Você precisa entender. O casamento não é a soma de 2 metades. É a fusão onde o meu e o seu morrem para que o nosso nasça. O homem é chamado a amar a esposa com a humildade sacrificial de Cristo, dando-se por ela, protegendo-a e servindo-a, com o peso de uma liderança que é, antes de tudo, servidão. Sua autoridade deve ser usada para edificação, nunca para opressão. A mulher, por sua vez, é chamada a se revestir de respeito e honra pela posição do marido. Uma atitude que reflete a honra que a Igreja deve a Cristo. Isso não é inferioridade, mas o reconhecimento de uma ordem divina que traz paz e proteção para o lar. Onde há meu tempo inegociável, minhas finanças separadas ou meus amigos secretos, o inimigo encontra uma rachadura. A vida no casamento exige transparência total e a entrega diária do seu desejo de controle. Se você quer que a bênção de Deus transborde no seu lar, comece por matar a sua própria carne e a sua vontade egoísta. Quando o ressentimento se instala, a primeira coisa a cair é a comunicação. O inimigo gosta do silêncio, das suposições e das palavras carregadas de veneno. Para resgatar a ponte da aliança, você precisa fazer da sua boca uma ferramenta de edificação. A Bíblia ensina que da sua boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas apenas aquilo que é bom para edificar e dar graça a quem ouve. Isso significa que, na hora da discussão, você precisa ter a disciplina de controlar o tom e filtrar as palavras. Evite generalizações destrutivas. Como você sempre faz isso, ou você nunca me escuta. Fale a verdade,
mas sempre temperada com a graça. Além disso, a comunicação começa com a arte de ouvir. Você precisa ouvir o seu cônjuge com a intenção de entender, não apenas com a pressa de responder. Pare de preparar a sua defesa enquanto o outro fala. Muitas vezes, o seu cônjuge só precisa de um ouvido atento e de validação, não de um conselho imediato. O silêncio usado para punir é uma arma perigosa. O casal maduro traz a dificuldade à luz com humildade, garantindo que o diálogo seja uma via de mão dupla, construída sobre o respeito e a verdade dita em amor. Nenhum casamento composto por duas pessoas falhas pode sobreviver sem uma fonte inesgotável de perdão. O convívio íntimo gera feridas, e a dor das ofensas é inevitável. É nesses momentos que o casamento deixa de ser um sentimento e se torna um ato puro de obediência a Cristo. O amor, segundo a palavra, cobre uma multidão de pecados. Cobrir os pecados não é esconder o erro, mas cancelar a dívida e se recusar a usar a ofensa como arma em futuras discussões. É um ato de fé que imita o próprio Deus, que nos perdoou uma dívida impagável na cruz. A amargura e o ressentimento são o veneno que corrói o templo do seu lar. Guardar a ofensa é como abrir rachaduras na fundação da sua casa. O perdão, por sua vez, é a argamassa divina que sela as feridas. Ele é, antes de ser um sentimento, uma decisão de vontade que você toma para proteger a sua própria alma e o seu ministério conjugal. Você precisa rasgar o recibo das ofensas antigas, lançar o passado no mar do esquecimento de Deus e se recusar a revivê-lo. A força do seu casamento será exatamente igual à sua capacidade de liberar o perdão. A aliança, por ser preciosa, exige vigilância e limites estritos. A infidelidade e a destruição não começam no ato final. Elas começam na negligência da intimidade e na invasão de limites. Você precisa proteger o seu lar, como um jardim fechado, reservado unicamente para o seu cônjuge. O antídoto é a intencionalidade na vida a dois. Invistam em tempo de qualidade juntos, que seja dedicado à oração, ao lazer e à conversa profunda. Quando a rotina fria ou a ausência de tempo dedicado cria um vazio, o inimigo sempre tentará preenchê-lo. Seu coração deve ser guardado. Tenha limites claros com o sexo oposto, seja no ambiente de trabalho, nas redes sociais ou em qualquer conversa que gere uma cumplicidade indevida. Seu compromisso com a fidelidade e a honra do seu cônjuge é a prova pública de que você honra a Deus em seu corpo e na sua aliança. A tentação perde o poder quando encontra uma fronteira inegociável. A santidade no casamento é a sua maior arma de defesa contra a crise externa. Se você se dispôs a lutar esta guerra, matando o ego e honrando o voto, o Senhor lhe dará a glória do testemunho. Seu casamento não será apenas mais um sobrevivente, será um for all. Uma declaração profética para esta geração sobre a fidelidade de Deus. O seu maior legado para os seus filhos e netos será o exemplo de um altar que perseverou no perdão, no serviço e no amor sacrificial. O seu casamento é o reflexo da aliança de Cristo com a Igreja. E essa aliança jamais falhará. A sua força para mantê-la vem da graça ilimitada que foi derramada sobre você. Faça agora o decreto final, renovando seu voto não com o homem, mas com o Deus que os uniu. Decreto de renovação e força. Eu me levanto e declaro: meu casamento é uma aliança de 3 dobras inquebrável. Eu rejeito o egoísmo, o ressentimento e o espírito de divórcio. Eu ativo a palavra, o perdão e o amor sacrificial no meu lar. Eu sou uma só carne com meu cônjuge, e o meu altar será restaurado e prosperará para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Receba o azeite novo e a força para lutar pelo que é seu. Se você fez este voto de aliança e está determinado a lutar, declare nos comentários: minha aliança é inquebrável em Cristo. Compartilhe com todos os casais que precisam desta palavra de vida. Até o próximo vídeo.